Chega de live action da Disney. É isso aí. Não, eu vou Não. polemizar. Não, você não tem esse Tá poder. errado. Igualdade, fraternidade e liberdade. Mutado, vou mutar. Eu vou- Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre Cinderela e Revolução Francesa. E o que esses dois assuntos que parecem tão diferentes têm tão em comum? E como uma história infantil pode ser, na verdade, algo subversivo. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Vamos falar hoje sobre a Cinderela e como a história da Cinderela pode ser usada pra gente entender a Revolução Francesa. Vocês sabiam dessa daí? Cara, eu tô bem curioso. Como é que você vai fazer a ligação desses dois assuntos, sinceramente? Essa ideia não foi minha não, pra falar a verdade. A gente que é professor recebe uns livros das editoras na época de troca de livros, né? Pra gente escolher. Num desses livros tinha um box, uma caixinha de texto, fazendo essa comparação. Eu sempre achei muito interessante. Sempre, quando eu ia falar sobre a Revolução Francesa, eu usava essa metáfora da Cinderela para explicar ali um conteúdo que tem muitos detalhes, né? Que tem muitas coisas acontecendo. E eu acho que ajuda a entender. Mas a história mesmo da Cinderela, ela não se passa na época da Revolução Francesa. Cara, a história da Cinderela parece ser uma parada meio medieval, né? Porra! Bom que você falou isso, porque eu tinha essa impressão, justamente por ser uma coisa da Disney, que normalmente retrata essa ideia de princesas e príncipes, a gente já remete a uma coisa da Idade Média. Cara, Mas eu recentemente vi o live action, muito bom, por sinal, e você vê pelo figurino, pelas estruturas, que eles querem representar um período já moderno. live action da Eu Cinderela, acho que- mano? e tem até mosquetes, os soldados têm mosquetes. Eu também não tava sabendo não, tem? né? Não é uma do coisa Sete na época Anões, não? moderna já. Não, Cinderela. É mesmo? Cinderela. Uhum. Mas, pô, aí é que vocês se enganam. Século IX, na China. Olha. Peixe mágico, Caramba! um peixe mágico deu sandálias de ouro para uma jovem camponesa para ela participar de uma festa. Ela perde uma dessas sandálias, que era bem pequenininha, que ela tinha o pé pequeno, que é encontrado pelo governante lá do local, que se apaixona pelo tamanho do pezinho que ela tinha. Porque a China tem esse negócio de curtir pé pequeno, né? E aí... Não, realmente, cara, tem. Não é na China que tem aquela cultura do pé de lótus? Que as mulheres mutilam o próprio pé pra ficar bem Faixa, fininho. né? Tu já ouviu falar disso aí? Cara, o pé fica totalmente dobrado assim, que elas vão enfaixando e passam anos com aquela parada. Aí o pezinho fica desse tamaninho. Aí quando tu vai ver, não é que o pé tá desse tamanho, é porque o pé é dobrado. Os dedos ficam embaixo da sola, assim. É uma parada bizarra demais. Porra, pois é, de alguma forma essas histórias chegaram aos camponeses lá da França, né? Esse contexto que a gente tá falando é francês, do século XVI, e eram transmitidos ali de boca em boca, mas era uma história muito mais sangrenta. Então, assim, a história da Cinderela, ela não é da época da Revolução Francesa, mas ela pode ser uma metáfora bem interessante. Eu quero discutir mais esse processo aí da história que chegou até a gente, mas só para dar um gostinho assim pro pessoal que tá escutando. A Cinderela, ela é uma jovem que ela é oprimida. Ela é uma serva na própria casa, basicamente, né? Uhum. Ela não tem nenhum tipo de privilégio, ao contrário das irmãs e das madrastas, que são privilegiadas, digamos assim. Tratada Casa. meio como uma empregada, assim, né? Tanto é que, cara, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro de quando eu era criança. Assim, aquele papo de millennial de novo, né? Mas assim, quando a gente era criança, a gente viveu uma fase dos filmes, assim, que aqui no Brasil, eles eram todos traduzidos, né? Os nomes dos filmes. Tipo, Star Wars não era Star Wars, era Guerra nas Estrelas. Isso, Né? E a Cinderela, eu me lembro que era Gata Borralheira. Eu posso estar tendo sei lá, Caraca, você Posso estar desbloqueou viajando uma aqui. memória sinistra agora. mas até onde eu lembro, a gente não chamava de... Era Gata Borralheira. Talvez até o nome do filme pudesse ser, mas eu me lembro que as pessoas chamavam de Gata Borralheira. Deixa eu dar um spoiler aqui sobre o filme live action. Eles criaram um contexto pro nome dela ser Cinderela. Tem um momento no filme que ela mexe com as cinzas da lareira e fica suja. Aí as irmãs vão sacanear, as meias irmãs vão sacanear ela e ficam chamando ela de Cinder. Que são as cinzas da Então, lareira. a Gata Borralheira tem esse mesmo sentido. Olha aí. Que é a gata do borralho, entendeu? Ali a que tá... Pô,
Tá tudo interligado. Aqui, ó. Mas é exatamente isso, pô. Vem justamente dela limpar a lareira mesmo. É tipo uma humilhação, né? Ela ficar toda suja de cinza. Cinda é a palavra francesa pra cinza mesmo. Pô, aí assim, se a gente pensar na sociedade francesa ali pré-revolução, a sociedade absolutista, é uma sociedade marcada por privilégios da nobreza, certo? Se pensarmos na história da Cinderela, é uma história em que quem não trabalha explora quem trabalha, né? A gente fala de privilégios ali da madrasta e das irmãs. Só que é o seguinte, não foi sempre assim. Existem várias versões aí que eram contadas da história da Cinderela. Porque a primeira que você falou aí veio lá da China, né? Ou uma das primeiras, né? Isso. No século XVI, essas histórias, como a da Cinderela, da Branca de Neve, esses contos de fada que a gente acabou conhecendo através da Disney, eram histórias camponesas, contadas ali à noite ao redor da fogueira, enquanto as mulheres costuravam, tricotavam roupas, enquanto os homens consertavam alguma ferramenta. E essas histórias iam passando de boca em boca e ganhando ali feições diferentes. Mas eram histórias muito mais sangrentas, com conteúdos sexuais apelativos, e que teve um cara chamado Charles Perrault, já no século XVII, que adaptou essas histórias para a nobreza. E aí o que ele fez? Tirou a violência e o sexo. E colocou o tal do final feliz, né? Cara, você falando de violência, eu lembrei agora, eu já li alguma coisa sobre isso, e se eu não me engano, cara, até naquele trecho em que as irmãs dela tentam fingir que o sapato é delas, né? Só que elas têm um pé muito grande, e teoricamente, na história original, elas cortavam os dedos do pé. Que isso? Pra caber no sapato, não é isso aí? Eu sei disso daí. A história do Charles Perrault, ela é adaptada para a nobreza e ela não tem essa questão mais sangrenta, não. Quem trouxe isso aí foi os irmãos Grimm, lá no século XIX, que fizeram um apanhado de todas essas histórias que a gente conhece hoje, que a gente chama de contos de fada, que já vinham lá desde a tradição medieval, e os irmãos Grimm trouxeram de volta um pouco da coisa sangrenta, né? Um pouco do que a gente consideraria terror. Mas a história lá do final do século XVII, do Perrault, não tem esse negócio de cortar o calcanhar, de cortar os dedos para caber no sapatinho, não. Quem trouxe isso foram os irmãos Grimm. E a Disney, em 1950, ali por volta de 1950, reformulou todos esses clássicos que chegaram até a nossa geração. Não é verdade? Acho que muito nostálgico esse episódio para muita gente. Sim, sim. Você falou sobre os irmãos Grimm, eles são realmente muito famosos, né, por serem esses compiladores aí, né, dessas culturas orais, né, e tudo. E eu achei interessante porque a gente tem muitas versões mais recentes, né, dessas lendas, assim, né, em várias mídias diferentes. E aqui no Brasil a gente tem um autor que fez uma releitura de todos esses contos aí, que é o Rafael Dracon. Tem até uma... quando eu li era uma trilogia, mas parece que ele lançou um 4º livro anos depois. E aí se tornou uma quadrilogia. Sim, que é Os Dragões de Éter. Né? Eu não cheguei a ler o 4º livro não, mas é até bem interessante, assim, e ele dá uma brasileirada mesmo na parada, mistura tudo, assim, meio que rola um Shrek, que é várias histórias diferentes se encontram ali, é bem maneirinho, bem maneiro. Pô, massa, eu sou a favor disso aí, parece legal. Pô, só que... Ainda mais quando a gente tá adaptando coisa pra vários públicos, né? A Disney divide muitas opiniões, né? Eu sou muito a favor do trabalho que ela fez. Adaptações muito boas. Felipe Sampaio... Você é um adulto Disney? É isso que você está dizendo? Adulto Disney, sou eu, olha aí. E olha só, homem de 30 anos que fala que não assistiu Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, tá mentindo. Eram muito maneiros, filmes muito bons. Já o Felipe Sampaio vai defender a dublagem brasileira. A dublagem é muito boa. A dublagem brasileira desse tamanho assim. Eu gosto muito de Disney, só pra deixar isso bem claro. No videocassete de 5 cabeças, que eu sei lá o que isso significa. Não tinha essa parada. Sim. Mas tem um detalhe que vem desde lá da história do século IX chinesa, que é a ascensão social. Que isso, todas as versões da Cinderela têm.
que era esse lance Essa dela... é a parte do conto de fadas. É a principal conto de fadas que tem é a ascensão social. Mais difícil a ascensão social do que a existência da fada madrinha. É, mais difícil. Mas aí, vamos pra parte histórica mesmo, assim. Como é que a Cinderela pode ser uma metáfora para a Revolução Francesa? Mas antes, tá faltando o quê? O que tá faltando? Tá faltando... Pra gente começar a falar da parte histórica, tá faltando o pessoal curtir e se inscrever no canal. Se estiver ouvindo aí no podcast, logicamente... Se estiver ouvindo no Spotify, logicamente, né, você vai dar aquelas 5 estrelas pra gente. É isso aí. Vamos agradecer o José, que se inscreveu Eu nem lembro mais do episódio. Quem é que tá faltando hoje? Alguém aí que tá assistindo não curtiu ainda. Quem? O Júlio. Porra, Júlio. Pelo amor de Deus. Ai, cara, eu dei muito Toda semana isso. Toda semana. Assiste tudo, curte e tal. Gosta, mas não curte. Não compartilha pros amigos. Aí não dá, pô. Aí fica difícil. É isso aí. Bom, a realidade ali do absolutismo francês, naquele período lá do final do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Francesa, era uma realidade do regime absolutista, que a nobreza e o clero, que formavam apenas 2% da população, tinham os direitos políticos e um apoiava o outro. E a maior parte das pessoas, o povão, que ali englobava os trabalhadores pobres camponeses, os pequenos comerciantes urbanos, os grandes banqueiros, era o restante todo da população. Essa galera... Os grandes banqueiros não, os pequenos, né? Oi? Você falou os grandes banqueiros. Os grandes? Eu acho que os grandes banqueiros, eles estavam na nobreza, né? Aí não, cara. Os pequenos banqueiros. Não. A gente tá falando, assim, do que a gente chama... Cara. Que existe, que né? conceito é esse de pequeno banqueiro? Não entendi. É porque a gente tá falando aí dos 3 estados franceses, né? Que como ficou bem conhecido aí pela historiografia, que o primeiro estado seria o clero, 0,5% da população, ínfimo. O 1,5% da população seria a nobreza e os outros 98%, o restante. E aí vem a burguesia, a baixa, média e alta burguesia. E os banqueiros, os grandes banqueiros, também faziam parte desse terceiro estado. Assim como o trabalhador pobre lá do campo. E aí... Sans-culottes, né? Também... Da mesma forma, né, que o pessoal aí que se declara empresário pô, tá muito mais perto do faxineiro do que do multimilionário, né? Mas eles não sabem disso. É por aí. Pequeno burguês. Não deixa de ser. Você. Bom, é aí que entra a Cinderela, nessa divisão social aí francesa da época da Revolução. Quem que seriam esses atores aí na história da Cinderela? A classe explorada, terceiro estado, o povo, a Cinderela. É a serva na própria casa. Ou seja, só quem pagava imposto era esse terceiro estado, era o povo. Enquanto a nobreza e o clero eram privilegiados. Se a gente for assim por questão de quantidade, talvez a madrasta possa representar o clero e as irmãs a nobreza. Estão ligados aí? Estão pegando o lance da metáfora? O lance da Cinderela ser explorada, mesmo ela sendo a herdeira, porque na história da Cinderela o pai dela era um comerciante que se casou e assumiu as 2 filhas, né? Só que esse comerciante, pai da Cinderela, morre. E aí ela fica numa casa que é dela por direito, mas sofrendo humilhações na mão das madrastas, da madrasta e das irmãs que eram malvadas. É isso que é o barato da coisa, né? Apesar dessa história ser muito anterior à Revolução Francesa, será que de alguma forma ela não influenciou esse tipo de pensamento, né? Essa injustiça que ela vivia, que a Cinderela vivia? Será que isso não influenciou as pessoas ali a questionarem, né, uma ordem pré-existente e pensar que ela poderia ser injusta? Que alguma mudança poderia ocorrer? E, enfim. Mas assim, a história já era exatamente assim e isso inspirou a situação política ali na França, ou será que foi o oposto? Tipo, talvez nem fosse exatamente assim, mas a própria revolução em si, né, que inspirou essa versão mais moderna que a gente conhece. Cara, aí é que tá, porque a versão do Charles Perrault, ela
já é basicamente essa Cinderela clássica mesmo que a gente conhece. Já é nessa estrutura, né? Que é final ali do século XVII. Então, não existe assim uma ligação clara, de fato, entre a Cinderela e o fim do absolutismo e a Revolução Francesa, mas existe sim uma ligação da literatura de maneira geral, da literatura subversiva, dos filósofos iluministas que escreveram seus livros lá, da difusão da leitura. Tudo isso influenciou o fim do absolutismo. Então, a Cinderela, nesse contexto, é mais uma dessas histórias que talvez tenham feito as pessoas associarem aí essa questão de injustiça, de exploração, de ascensão social, àquele contexto histórico que eles estavam vivendo ali na França. É uma conjectura, você falou interessante, porque apesar de ser uma metáfora, a Cinderela, ela não se revolta contra a madrasta e suas irmãs, né? Se a gente fizer uma analogia direta à Revolução Francesa, foi o povo lá, o terceiro estado que se rebelou, né? Derrubou a monarquia, etc, etc. A Cinderela não fez isso, mas muito provavelmente, como você está mostrando aí, isso deu um entendimento de classe para as pessoas que ouviam essa história. Então pode sim, né, ser uma inspiração. A Revolução Francesa traz essa ideia de igualdade entre as pessoas, né? As 3 palavras lá, igualdade, fraternidade, irmandade, igualité, fraternité, enfim, as 3 palavras em francês aí, que era uma novidade, porque a gente estava saindo de um período de Idade Média muito longo em que, cara, você nasceu camponês, você vai morrer camponês. É uma coisa instituída praticamente de forma divina, você não podia sair disso. E aí quando você vê com um discurso de, não, todo mundo é igual e acabou, pronto. Então a gente já pode exercer um certo poder para se impor nessa sociedade, né? Para ter esse valor que é nosso direito. Pô, e na França desse final de século XVIII, a gente tem uma nobreza que ela está empobrecendo e tem uma burguesia em ascensão. E levando isso de novo para o contexto da história da Cinderela, o povo francês, nesse caso que a gente quer representar pela Cinderela, se via pagando impostos muito pesados, né? Se via trabalhando para sustentar uma classe que não pagava imposto e que ao mesmo tempo humilhava, né? O povo se sentiu humilhado por essa nobreza, por esses privilégios. A difusão da leitura, aquilo que eu falei agora há pouco, começou a fazer as pessoas começarem a questionar, né, essa situação. No caso da Cinderela, tem o baile, né? O que poderia ser o baile no contexto histórico, assim, da realidade? O que vocês acham? O baile é o... Qual é o nome? É o Congresso? Não, o Parlamento? Não, tem o nome da... Qual que é a parada, cara? Fala aí. A Assembleia Nacional Constituinte? Ele jogou a bomba pra você. Não, eu esqueci o nome, porra. Qual que eles fizeram lá, aquela revolta lá pra ter uma representatividade melhor no... A Assembleia dos Estados Gerais, provavelmente. Assembleia! Pô, isso aí. Pois é. Cara, a gente tá falando da corte do Luís XVI e da Maria Antonieta. A Maria Antonieta, a gente vai falar dela depois, mas ela é aquele símbolo de luxúria, de esbanjamento, né? O baile, isso. O pessoal tá de máscara e tá bem vestido, né? As irmãs, a madrasta, querem ir pro baile também. É a possibilidade de igualdade, cara. É essa ideia, esse ideal, essa coisa quase mística de ser visto como igual, de superar aquele destino de ser inferior, né, do terceiro estado francês. É interessante que, assim, pelo que eu sei, esses bailes de máscara realmente aconteciam e eles eram justamente para isso mesmo, para pessoas de castas diferentes, vamos dizer assim, né, de classes sociais totalmente diferentes poderem interagir entre si, porque normalmente elas não fariam. E acontece muito isso. Depois, quando a gente for falar de Maria Antonieta, tem até uma história interessante sobre isso, porque acontece que esse pessoal nessa época, muitas das vezes, nem sabia como era a aparência desses nobres, né? Justamente por esse distanciamento social tão grande, né? Porque não tinha, sei lá, como tem hoje o rei da Inglaterra aparecendo na televisão. Então, assim... Tem casos até que as pessoas foram ludibriadas com isso, a pessoa se fazia passar por um nobre e tal. Então, nesses bailes onde eles usavam máscara, então realmente as pessoas não sabiam com quem elas estavam se relacionando. Assim, era bem comum isso. O filme live action da Cinderela, ele traz uma abordagem interessante, porque quando o príncipe conhece a Cinderela, ela não entende que ele é o príncipe herdeiro do reino. Então,
Isso aí que eu tô falando. Maneiro, isso é muito isso que eu tô falando. Não necessariamente todo mundo sabia qual era a cara do príncipe, entendeu? Exatamente. E ele se apaixona por ela também logo de imediato, justamente por perceber, nossa, ela tem um posicionamento de vida, um entendimento das coisas que é muito interessante e tal. Então acho que eles, no filme, tô falando especificamente do filme, eles dão essa importância pra Cinderela. Ela não é só uma donzela bonita que o cara se apaixona, não, ela tem valores que conquistam o camarada. E também que eu queria falar, a figura da fada madrinha. Que você tava falando aí, essa coisa de colocar na igualdade as pessoas. A fada madrinha, ela lança aquele feitiço em que ela torna a Cinderela irreconhecível para sua madrasta e irmãs. Porque a madrasta não tinha deixado ela ir pro baile. Né? Então, olha só, uma coisa fantasiosa, obviamente, mas que coloca essa ideia de igualdade também, além de tudo isso que você falou. Cara, se a gente pensar na fada madrinha, nessa coisa que leva a Cinderela a sair da posição ali social que ela ocupava na casa, é o iluminismo, cara. A fada madrinha, né? Porra! Irado, maneiro. Valeu. Nem me liguei, agora que você falou, deu até um tchá! Deu um tchá! Não tem aquele meme do cara fazendo assim? Mind blowing. Mind blowing, olha só, a fada madrinha é o iluminismo. Corta essa parte, a fada madrinha é o iluminismo. Que possibilitou para o povo francês questionar a posição social, né? E deu, assim, digamos, o referencial teórico para esse pessoal começar a questionar o poder do rei, o poder da nobreza, os privilégios, né? Ou seja, levou a Cinderela para o baile, levou o povo francês a conseguir ascender socialmente. E aí, se a gente pensa na carruagem da abóbora, né? Que a fada madrinha transforma uma abóbora lá em carruagem. Só que meia-noite... E os ratos em cavalos. Os ratos em cavalos, é verdade. E os lagartos em lacaios. Só que, assim... tem isso mesmo. E o ganso no cocheiro. Eu vi o filme recentemente. Tá bem fresco na memória. Eu não vi. Mas, pô, rememorando essa parte histórica pro pessoal que tá assistindo, ocorre lá uma certa insatisfação social, né? E aí o rei, o Luís XVI, conclama a Assembleia dos Estados Gerais, que é a Assembleia dos 3 Estados. Tinha 175 anos que isso não acontecia. O rei costumava chamar essa Assembleia para resolver algum problema sério, né? Na organização habitual, cada segmento da sociedade tinha direito a um voto. O clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto, e o terceiro estado, o povo, teria um voto também. Clero e nobreza votavam sempre juntos. E aí foi onde o povo, a burguesia, se revoltou e fez de fato a Revolução Francesa. Tomou o poder. Porque eles perceberam que principalmente a burguesia tinha um poder econômico, tinha condições de ascender, né, ao poder e fazer algo semelhante ao que aconteceu na Revolução Inglesa, né? Que é basicamente colocar fim ao absolutismo. Colocar o rei, a nobreza, sob um código, uma constituição, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Basicamente é isso que foi a Revolução Francesa. E aí, voltando para Cinderela, tinha data, né? Tinha horário, aliás. Meia-noite, a carruagem voltava a ser abóbora. Como é que é o negócio? Os cavalos voltavam a ser rato. O resto o Bruno que sabe aí, como é que é? Lagartos em lacaios. Não, o contrário, pô. Os lacaios voltaram a ser lagartos e o cocheiro voltou a ser um ganso. No processo revolucionário francês, tudo começa com esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, mas aí vem o período do terror do Robespierre, né? Ou seja, em algum momento, aquilo que parecia ser mágico, que parecia estar levando ali para uma nova realidade social, levou, na verdade, para uma perseguição, para gente morrendo na guilhotina, né? Mais de 40 mil pessoas mortas na guilhotina pelo período do terror do Robespierre, logo após ali esse período revolucionário, né? Então parece se encaixar um pouco essa coisa assim de que, poxa, a revolução foi mágica, causou uma mudança para a sociedade, mas essa mudança passou por um período bem complicado, que é esse período de perseguição do Robespierre, né? Chamado de período do terror. O sonho foi lindo, mas ele acaba abruptamente, né? E a questão do sapatinho de cristal só dá no pé
da Cinderela. Lembrando que a Cinderela é o terceiro estado. Como é que vocês interpretam isso aí? Eu ia falar uma coisa completamente diferente do sapatinho de cristal. Fala aí. Se as roupas dela deixam de existir, por que o sapatinho continua existindo? Olha aí. Eu desviei totalmente o foco do que você tava falando, porque eu não tinha uma resposta. Pô, porque a roupa dela menos se desfaz e o sapato continua. O sapato continua. A abóbora, né? A carruagem voltou a ser abóbora. Por que o sapatinho de cristal continua? Pô. Cara, será a essência do iluminismo que continuou? Né? Que entrou pra história e continuou inspirando novas pessoas? Não sei, talvez. Professor Raul? É um ponto muito específico dos estados que surgiram após a Revolução Francesa, os estados democráticos, republicanos, que é a legitimidade, cara. Só o pé da Cinderela que aceitava aquele sapatinho. Ou seja, é uma questão do terceiro estado ser legitimado por ser maioria, por ser a maior parte da população, por ser detentor, por questões de justiça social, do poder. Então é como se representasse uma legitimação do governo democrático, do governo republicano, essa ideia de que o príncipe, né, representa a ascensão social. E detalhe, o nobre, ele nasce nobre. A burguesia, o camponês, por mais que ascendesse na vida, nunca ia de fato pertencer àquelas famílias tradicionais. Então, esse sapatinho de cristal, essa ideia da Cinderela conseguir o príncipe, tem esse significado, né, de ascensão, de chegar ao poder, de sair daquele destino, né, que foi estabelecido para uma posição melhor. Então, quando o príncipe reencontra a dona do sapatinho, isso é a consolidação da ideia republicana na França. Olha aí. E de uma nova ordem social. Porra, que maneiro. Mas tem um parêntese que a gente tem que fazer. Essas histórias de conto de fada só tem um final feliz se houver casamento. O final feliz é quando a mulher arruma um marido. E, tipo assim, o Felizes pra Sempre acaba ali no casamento, como se o principal objetivo da mulher nessas histórias fosse arrumar o marido, né? O próprio baile é pra mostrar as jovens ali do lugar pro príncipe, né? Então, a gente não pode deixar de colocar isso aí também como uma problematização dessas histórias de contos de fada. Esse próprio conceito dessa festa, né, o baile de debutantes, é isso, né? Uma coisa bem antiga que era para apresentar os jovens para a sociedade, né, e arranjar possíveis casamentos políticos e econômicos. Sobre isso aí, a gente teve uma polêmica muito grande com o live action da Branca de Neve, recentemente, né? Porque mudaram muitos elementos, não sei o quê, mas assim, por que mudaram? Porque eram problemáticos, era uma história muito antiga e tinha muitos problemas, como a maioria delas tinha muito machismo e tudo. A minha opinião sobre isso, cara, o negócio é antigo, o negócio é preconceituoso, não cabe nos dias de hoje, não faz de novo, deixa essa porra pra lá, deixa isso pra lá, entendeu? Porque não cabe aos dias de hoje, realmente. E também você ficar mudando, não vai melhorar aquilo ali, mano. Só vai ficar dando combustível pra esse pessoal saudosista aí, que eu não sei que pessoal milênio é esse de 30 anos que é saudosista com uma história a Disney... A história medieval, e a Disney gravou nos anos 30, e a pessoa tá se sentindo super ofendida, destruiu uma infância. Cara, que? Infância da tua avó, só pode. Mas, enfim, a minha opinião é essa aí. Chega de live action da Disney. É isso aí. Não, eu vou se polemizar. Não, você não tem esse poder. Errado. Igualdade, fraternidade e liberdade. Vou mutar. Eu vou falar. Eu gostei do filme live action da Branca de Neve, tá? Não concordo com essa questão de mudar e adaptar, desde que você deixe bem claro. Tá? Vou dar um spoiler leve aqui. Nessa adaptação, o príncipe ele não é um príncipe, ele é um ladrão. E aí tem todo um contexto de desenvolvimento da perseguição lá da Branca de Neve, e esse ladrão junto com uma equipe ajuda ela quer resgatar o pai, não sei o quê. Eu achei isso muito interessante. A minha crítica fundamental ao filme da Branca de Neve foram os 7 anões feitos por CGI. Eu acho que foi uma merda.
Não, cara, o que tá... A gente tá muito longe do tema agora, mas o que aconteceu com o CGI, cara? Não, sério mesmo, porque o CGI de 2005 era melhor do que o de hoje. Tem alguma coisa errada, pô. Ninguém percebeu isso? Não, peraí. Você não perceberam isso? Que em 2005 o CGI era melhor do que hoje? Tem alguma coisa errada. Cara. Porque Jurassic Park é de 99 e era incrível. O primeiro Transformers, longe de mim defender Transformers, que é uma merda, mas assim, os efeitos especiais do Transformers, porra, os primeiros são de quê? De 2006, 2007, sei lá, são melhores do que essas porra. Um filme que tem carros e robôs gigantes não pode ser ruim, não. A premissa do filme é ótima, não importa o que eles vão fazer na história. Mas se você, ouvinte, achar qualquer link histórico, com qualquer filme que a gente tenha mencionado aqui, inclusive Transformers, se você achar um link histórico, manda pra gente lá no Instagram, @resenhaépica, e a gente vai fazer um episódio especial só pra você. Vai mandar o link só pra você. Não, brincadeira, a gente vai fazer, porque tudo tem história, isso é muito interessante. Se você achar um link entre Transformers e uma coisa histórica, a gente faz um episódio aqui. Beleza. E aí, para então finalizar essa metáfora, de fato a Revolução Francesa acaba sendo vitoriosa, acaba lá com o absolutismo na França, embora depois do Congresso de Viena, a restauração das monarquias tenha colocado de volta, né, essas monarquias no poder, nunca mais elas foram absolutistas. Na história da Cinderela, a madrasta e as irmãs também foram derrotadas, colocando aí um certo simbolismo, né, entre o fim da história da Cinderela e o desfecho ali da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham curtido aí essa brincadeira, né, essa visão diferenciada aí sobre a história da Cinderela e da Revolução Francesa. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês conheciam essa metáfora, se já tinham esbarrado por aí. Tem alguns artigos na internet aí afora fazendo essa comparação também, que ajudaram a estudar sobre esse assunto. E um abraço para quem ficou até aqui. A gente só tem a agradecer a vocês que têm curtido o nosso conteúdo, assistido, deixado lá comentários, sido os nossos ouvintes aí nesse período todo. Hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu.